Reflexões com Rubens Goulart. Mateus 16, versículo 18, Jesus diz: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando esteve aqui na terra, não veio fundar uma religião. Jesus veio edificar uma igreja, um povo separado, um povo consagrado com vidas dedicadas única e exclusivamente para o reino de Deus. Talvez você que está me vendo neste vídeo, neste pequeno vídeo, me ouvindo, deva estar dizendo se a igreja é uma instituição divina, se a igreja foi planejada por Deus, por que eu sofro tanto em uma igreja? A verdade, querido, é que muitas pessoas estão entrando em igrejas que não são igrejas, são empresas. Estão submetendo as suas vidas a pastores que não são pastores, são empresários. Estão diante de púlpitos que não são púlpitos, são balcões de negócio. E estão diante de uma Bíblia que não é palavra de Deus, mas que é apenas um produto nas mãos de gente inescrupulosa. Talvez você esteja sofrendo na igreja onde você está e tenha até sentido no coração um desejo de deixar este local e procurar uma nova igreja. Deixe-me lhe dar algumas dicas se você deseja escolher uma nova igreja, para que não aconteça talvez o mesmo erro ou a mesma situação que você esteja passando. Em primeiro lugar, observe a centralidade da Bíblia nesta igreja. Observe a centralidade da pregação do Evangelho nesta igreja. Observe se eles levam a pregação do Evangelho a sério lá. Observe a liturgia do culto e veja se lá eles dão prioridade para a pregação do Evangelho. Martinho Lutero disse que a congregação dos santos, no qual o Evangelho é ensinado corretamente, esta é a Igreja de Jesus. Um local onde a palavra de Deus é ensinada corretamente. Já o grande expositor, o príncipe dos expositores da Bíblia, João Calvino, chegou a afirmar que onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instruídos e instituídos por Cristo, ali não se deve duvidar, há uma verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Quando não há pregação da palavra, quando a igreja não leva a sério o estudo da palavra, a exposição bíblica da palavra, essa igreja não é um bom lugar onde você deve estar. Uma segunda observação que você precisa fazer antes de entrar em uma igreja é observar a adoração desta igreja. Observe se lá eles estão dispostos a adorar a Deus, como diz a palavra em João 4, versículo 23, a adorar em espírito e em verdade. Porque a igreja foi constituída por Deus e a palavra nos diz, em Efésios 1, versículo 12, que nós, a igreja, nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. A igreja existe para o louvor da glória do Senhor. Então preste muita atenção se o louvor nesta igreja é espontâneo, se há vida neste louvor, se no louvor Cristo é glorificado ou é apenas um show da fé, um show gospel, onde artistas lucram ganhando altos cachês. Observe se essa igreja tem abertura para a manifestação do Espírito de Deus, para plenitude total na adoração. Preste muita atenção no louvor desta igreja. Observe se Cristo é o centro ou se está havendo um culto a personalidades carismáticas. Uma terceira observação que você precisa fazer para encontrar uma nova igreja, preste atenção se existe edificação espiritual. Observe se as pessoas nesta igreja são alicerçadas, edificadas. Como essas pessoas saem do culto? Elas saem radiantes, elas saem felizes, contentes, elas saem dispostas a enfrentar uma semana com ousadia no coração, destemidas, ou elas saem sempre para baixo, com pesar, sempre alguma coisa ruim acontecendo lá.
Preste atenção se as pessoas nessa igreja se tornam maduras espiritualmente ou se elas permanecem eternas crianças com comportamentos de menino. Preste atenção na edificação. Um quarto conselho que eu quero dar para você: preste atenção se esta igreja evangeliza. Preste muita atenção se esta igreja evangeliza. O propósito da igreja é glorificar a Deus. Preste atenção no louvor. O propósito da igreja é edificar os irmãos. Preste atenção se há edificação no culto. E o propósito da igreja é ganhar almas. Preste atenção se esta igreja que você está querendo membrar é engajada na pregação do evangelho. Observe se esta igreja está enviando missionários, se esta igreja tem parcerias missionárias, se esta igreja tem alianças missionárias, se esta igreja tem cultos missionários, se esta igreja está voltada para cumprir o grande propósito de Deus, que é pregar Jesus Cristo aos povos através do poder do Espírito Santo. Preste atenção em como essa igreja administra o departamento de missões. E em último lugar, para encerrar nossa conversa aqui, observe, em quinto lugar, como essa igreja lida com finanças. Preste atenção quando eles tratam do tema dinheiro. Preste muita atenção em como os líderes abordam esta temática. Procure conhecer esta igreja antes de entrar. Procure saber se há alguma história negativa sobre finanças nessa igreja. Observe o jeito que se fala de dinheiro nesta igreja. Preste atenção no departamento financeiro da igreja. Preste atenção se essa igreja presta satisfação para os seus membros de aonde está sendo gastos os recursos da igreja. Então vamos repassar. Observe se essa igreja prioriza a pregação. Observe se esta igreja, ela literalmente é uma igreja que promove a adoração. Observe se esta igreja promove a edificação espiritual. Observe se esta igreja promove a pregação do evangelho através de missões. E observe se esta igreja leva a sério a questão financeira sem explorar os seus membros. Isto pode te ajudar na escolha de uma próxima igreja. Que Deus te abençoe nesta tarefa. Pense nisso. Reflexões com Rubens Goulart.